Desde 2009, o Grupo de Pesquisas Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens, coordenado pela professora doutora Maria Zilda da Cunha, tem se dedicado ao estudo de produções literárias e culturais destinadas a crianças e jovens e à relação abrangente da formação do indivíduo e sua atuação na sociedade. Ao longo desses anos, os trabalhos do grupo têm gerado uma rica e diversificada produção científica através de mestrados, doutorados e pós-doutorados. As pesquisas analisam o hibridismo de códigos e linguagens que se estabelece com a literatura, numa reflexão acerca da natureza e singularidades da literatura infantil e juvenil, tendo em vista a função social, ideológica e estética, além da mediação necessária para a formação do leitor literário. Revista Literartes. Em 2012, no âmbito do grupo de pesquisa, nasceu a Literartes, uma revista científica voltada à reflexão sobre a literatura infantil e juvenil e o diálogo com outras linguagens. A organização e promoção de eventos nacionais e internacionais, como congressos, simpósios, colóquios e mostras, tem sido uma marca do grupo, que tem como principal objetivo reunir pesquisadores e estudantes para compartilhar saberes. Estes eventos acadêmicos propõem a difusão das pesquisas e um diálogo permanente e significativo com estudos interartes, abrangendo literatura, cinema, música, quadrinhos, teatro, artes plásticas e outras formas de expressões artísticas. Além de artigos, comunicações e estudos publicados, os integrantes do grupo são reconhecidos no meio acadêmico pela autoria de obras pessoais relevantes, tanto da perspectiva acadêmica como literária. Com o distanciamento social imposto pela pandemia, em 2020 e 2021, o grupo deu continuidade às suas atividades na modalidade online. Bem-vindos e bem-vindas ao 6º Encontro Internacional do Grupo de Pesquisa Produções Literárias e Culturais para Crianças e Jovens. Vamos lá? Então, mais uma vez, agradeço a presença de todas, né? Sintam-se muito à vontade, muito bem-vindas. E vamos começar, então, com os trabalhos do nosso grupo número 5, né? Infância em Situação Limite, Literatura, Educação e Humanização. Deixa eu ver aqui. Como o Douglas ainda não chegou, e ele seria o primeiro a se apresentar, a gente dá início à apresentação com a Marília e a Júlia. Sim? Então, o tempo é de vocês. Muito boa apresentação, as duas. Tá ok, obrigada. Nós optamos por fazer uma só falando hoje, então hoje está comigo a fala e a Júlia está aqui para me acompanhar, caso seja preciso. Vou compartilhar minha tela aqui, então. Então, boa tarde.
Eu sou Marília Forgiarini Nunes, professora da Faculdade de Educação e no programa de pós-graduação em Educação da URGS, na linha Arte, Linguagem e Currículo. E este trabalho ele foi produzido junto com a acadêmica Júlia Soares Martini, graduanda em Pedagogia, às vésperas da sua formatura e que atua na iniciação científica com bolsa PIBIC-CNPq. O título do nosso trabalho, então, é Educação Literária na Pandemia, o que foi lido em escolas de um município da região sul. Este trabalho é parte da pesquisa nacional Literatura nos anos iniciais do ensino fundamental durante a pandemia da Covid-19, que é coordenada pela professora doutora Maria Marília, da Federal do Rio Grande do Norte, e a professora doutora Elisa Dallabona, da Federal do Paraná, e reúne pesquisadores das diferentes regiões brasileiras. Essa pesquisa nacional teve como objetivo investigar como a literatura infantil esteve articulada e apresentada no currículo dos anos iniciais do ensino fundamental durante a pandemia da Covid-19, considerando o ensino remoto em 2020. Um livro reunindo os artigos produzidos por pesquisadores das diferentes regiões está em fase de finalização para publicação. Hoje, aqui nesta apresentação, a Júlia e eu, que somos parte da equipe da região sul, que também conta com as pesquisadoras, a professora Rosa Hessel, que se encontra aqui na sala, e a professora Camila Alves de Mello, que vão apresentar logo em seguida. Essa equipe, ela tomou como local de investigação uma cidade da região metropolitana de Porto Alegre e buscou, com entrevistas com a equipe da Secretaria de Educação e análise dos sites das escolas, responder à pergunta: como a literatura está sendo articulada no currículo e apresentada nos anos iniciais do ensino fundamental, no contexto do ensino remoto durante a pandemia, e que era a pergunta da pesquisa nacional. A pesquisa, então, ela mapeou sites das 44 escolas de ensino fundamental do município investigado, e o recorte que nós apresentamos aqui hoje pretende identificar que textos literários foram disponibilizados por essas escolas e que se relacionassem com literatura. É importante destacar que as escolas do município pesquisado, então, elas organizaram sites individuais para disponibilizar material tanto para turmas ou os anos ao longo dos anos iniciais, né? E materiais voltados à leitura literária, os materiais, então, tanto das disciplinas quanto materiais voltados à leitura literária, também a partir de projetos de leitura já existentes no ensino presencial ou por meio das bibliotecas escolares. Então, a gente encontrava materiais relacionados tanto ao conteúdo, às turmas em específico, ou os projetos de leitura. Trata-se de um município que teve um bom encaminhamento do ensino remoto emergencial. Não se trata de dizer que foi perfeito, mas ele teve um bom encaminhamento. Esses sites, eles foram o nosso local de coleta de dados e diante do que deles nós identificamos e problematizamos, identificamos a questão dos livros disponibilizados e problematizamos a questão da qualidade da leitura literária que foi oferecida durante o ano letivo de 2020, considerando a qualidade do texto verbal e visual. É isso que eu e a Júlia estamos aqui hoje apresentando, esse recorte. Nós assumimos essa ideia de qualidade da leitura literária a partir das ideias de Gustavo Bernardo, que nos fala da possibilidade de invenção que é inerente ao texto literário, que se aproveita da ficção, da possibilidade de usar a linguagem de um modo específico para nos colocar em suspensão essa realidade e que nos permite inventar um novo modo de ser, agir e viver. A concepção de qualidade que nós assumimos também dialoga com Maria Teresa Andrueto, quando nos alerta para pensar a literatura sem adjetivos, a literatura que se caracteriza por ser sempre aberta à significação por si, independente de ser voltada a um leitor específico ou se constituir em torno de determinadas características da sua textualidade. O entendimento de qualidade que assumimos também é reforçado
pelo que nos diz Cecília Bajur e da sua compreensão de que a literatura é desafio e a sua leitura e mediação um convite desafiante para um exercício sensível. Além disso, em termos de visualidade, nós nos apoiamos no que nos diz o ilustrador Rui de Oliveira, quando nos fala da possibilidade de que as imagens oferecem uma vida sensível a partir do olhar, a constituição de uma memória visual e repleta de significação. Com base nessas concepções de qualidade, nos voltamos a identificar que livros foram disponibilizados durante o ano letivo de 2020, em contexto de ensino remoto aos estudantes dos anos iniciais do ensino fundamental das escolas investigadas. Nós identificamos 64 títulos e nós não vamos aqui nos deter a pensar sobre como esses livros foram disponibilizados, porque dificilmente o acesso se deu pelo objeto livro físico, né? O que nos interessou e que nós apresentamos aqui foi problematizar, então, a qualidade da leitura literária a partir da qualidade desse texto verbal e visual, a partir do que nós identificamos nos sites das escolas e das capas dos livros que fomos coletando nos arquivos encontrados. Diante dos 64 títulos identificados, então, nós começamos a categorizá-los, primeiro pensando como as professoras poderiam ter conhecido esses títulos. E nós percebemos que a maioria deles possuía algum vínculo com programas nacionais de promoção da leitura literária ou da alfabetização. Em especial, nós destacamos o PNBE, Programa Nacional Biblioteca da Escola, e o PNAE, o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa, que foram programas que fizeram circular pelas escolas públicas uma variedade de livros literários infantis, que ficaram disponíveis tanto nas bibliotecas escolares quanto nas salas de aula, pelo que até hoje algumas professoras normalmente se referem como as caixas. Então, elas tinham conhecimento, provavelmente, desses livros e acabaram encontrando, talvez, arquivos ou cotações de história no YouTube desses livros que já eram conhecidos. Depois, nós percebemos dois conjuntos que nós caracterizamos sob a concepção de cânone de clássicos, isto é, aquele conjunto de livros que já fazem parte da história da literatura infantil nacional e internacional, aos quais somos leais, como define a Maria Teresa Andrueto, e também títulos mais contemporâneos, que constituem um cânone da docência, de novo recorrendo a uma definição da Andrueto. Por exemplo, títulos como A Casa Sonolenta, de Audrey Wood e Don Wood, um livro muito presente nas salas de aula e que está nesse conjunto mais contemporâneo. Ou o livro de Cecília Meirelles, Ou Isto ou Aquilo, que é um título exemplar no conjunto de livros aos quais há uma lealdade implícita, né? As últimas categorias que estabelecemos são as dos contos de fadas e das lendas, dois tipos de narrativas muito presentes na escola, e de algum modo essas categorias se misturam e não tem. A gente pode dizer que a gente foi tentando categorizar, mas a gente não pode dizer que elas não têm barreiras, elas acabam indo. Alguns livros que são dos programas, a gente também pode considerar como cânone clássico, e, enfim, não há uma barreira fixa entre essas categorias. Além dessa categorização, então, mais numérica e geral que nós fizemos, eu e a Júlia, e que resultou nesse gráfico apresentado, nós nos destivemos a olhar esse conjunto com maior atenção e fazer algumas inferências, construindo alguns conjuntos a partir do que entendemos que poderia ser motivador para esses livros terem sido disponibilizados e, consequentemente, também pensando sobre essa qualidade da leitura literária, né? Se ela estava presente ou não em relação à questão do texto verbal e à questão do texto visual. Primeiro, nós identificamos escolhas guiadas pela temática e, muito provavelmente, pela constituição, então, mais lúdica da apresentação do tema, em uma concepção gráfica que se aproxima do livro ilustrado, o Picture Book, uma aproximação que pode-se dizer que é rasa, porque ela é apenas pautada na apresentação de imagens ou nas dimensões do livro, né? Então, uma aproximação mais gráfica, às vezes, muitas vezes, do que necessariamente pela qualidade do texto. São, portanto, livros cujos textos e leitura têm uma forte intenção didática e não sensível ou humanizadora. Dentre essas escolhas, há também os livros sobre a pandemia, sobre os quais as colegas Camila e Rosa irão apresentar
na sequência. Depois, nós identificamos livros que têm circulado muito pelas escolas, então a experiência como professora de educação básica, da minha parte, como formadora em curso de pedagogia, leva a identificar esses títulos cujas propostas de leitura formatadas num viés bastante conteudista, pensando no currículo linguístico, e que com a facilidade da internet são facilmente encontrados e que muito circulam pelos anos iniciais, então constituem um outro conjunto. Mais uma vez, percebe-se que a escolha da leitura provavelmente não se deu pelas características literárias ou pela experiência de leitura literária com qualidade, o que não significa que tais títulos não possam oportunizar essa leitura, mas é importante não ter um olhar ingênuo, e foi isso que a gente tentou não ter, para que a presença desses livros, ao saber que eles já são parte de escolhas escolarizadas e com foco no estudo da língua, constituindo então esse cânone da docência, esses livros valem ser lidos, como caracteriza Andrueto, mas um valer a pena que diz respeito ao uso linguístico dos textos e não a uma leitura aberta ao letramento literário. É preciso que a gente tenha cuidado para que não se perca essa oportunidade. Nos 64 títulos, então, nós ainda identificamos também um conjunto de livros que revelam um cânone estabelecido tanto pela lealdade quanto pela autoria ou pelo próprio texto. Um cânone que pode ser perigoso, como alerta Andrueto, porque ele nos faz escolher como se a autoria ou o título fossem garantias de qualidade e merecessem a nossa lealdade. Não estou querendo dizer que esses livros não são bons, de novo, eles são livros bons, mas de novo para a gente pensar que às vezes as escolhas passam por aqueles livros de é um Ruth Rocha, é uma Eva Furnari, é um livro traduzido que já é traduzido há muito tempo, como por exemplo Uma Lagarta Comilona. Então, ele acaba entrando naturalmente e sem muito, às vezes até sem muito critério dos professores ou pelo autor. O Pequeno Príncipe é um exemplo desses que a gente também pode destacar que está ali no meio. Por fim, identificamos um último conjunto dos contos de fada, desde sempre presentes na escola, mas que aqui nos chama a atenção pela qualidade, principalmente visual, visto que nos deparamos com imagens do estilo doce de coco, como denomina o Rui de Oliveira, que são imagens pueris e com uma forte intenção de somente ilustrar no sentido de enfeitar, enfraquecendo as possibilidades de vivência sensível ou o convite para a dúvida e o desafio de ver e ler. Essa categorização dos 64 títulos identificados nos leva a algumas inferências, a pensar algumas questões. Não podemos ignorar a importância dos programas públicos de fomento à leitura que já existiram em nosso país, porque eles possibilitaram que na escola circulassem livros e títulos diversificados e atentos à qualidade textual, editorial, gráfica e visual. E a gente vê a força disso muito no que foi disponibilizado para os alunos. Essa nossa inferência, ela pode ser confirmada também pelo trabalho de conclusão de curso da própria Camila, que está aqui, que tem como título História e Memória do Programa Nacional Biblioteca da Escola e suas contribuições para a formação de alunos leitores, que com uma ampla pesquisa responde à pergunta qual o percurso histórico do PNBE e as suas contribuições para a formação de alunos leitores. Então, a gente percebe essa presença muito forte aqui nas escolhas do que foi disponibilizado para os alunos durante a pandemia. Se o PNBE ou o PNAE que auxiliaram a ampliar acervos, não é nem um ser, é verdade, a gente pode dizer que é verdade, né? E a constituição também dos cânones nas escolas, é preciso que isso tenha continuidade. Não ignoramos que esses títulos disponibilizados às crianças durante o ensino remoto de 2020 também precisam ser analisados a partir desse contexto, o que implica a questão dos direitos autorais, então, muitas vezes, como é que eles foram disponibilizados, e que foi algo que agora nós não problematizamos, mas que cabe, né? Como é que eles foram disponibilizados, mas nós já podemos acender um sinal de alerta de que as professoras lembraram desses livros, foram atrás
de tentar disponibilizar de alguma maneira, mas agora eu acho que é o momento da gente acender o sinal de alerta de que, sim, esses livros não vão poder ficar se repetindo infinitamente, né? É preciso manter viva a literatura na escola, criando espaços para que as professoras e os professores possam conhecer novos títulos, autores e diversificar as suas mediações de leitura. Por fim, nós entendemos que esses espaços para se dar a conhecer novos títulos, autores, eles precisam também ser formativos, ou seja, não se trata apenas de criar listas, catálogos ou enviar livros às escolas. É preciso também auxiliar a compreender mais sobre a qualidade da literatura infantil em seus aspectos textuais, visuais e gráficos, na constituição dos livros, de maneira que cada professor possa ter os seus critérios de escolha realmente relacionados à leitura literária de qualidade, e não a gente percebendo o tempo inteiro que, às vezes, há um enfraquecimento disso em detrimento, colocando mais em foco o tema, colocando mais em foco aquele livro que eu já conheço e que, então, porque eu conheço, eu vou colocar esse mesmo, né? Então, ajudar no processo formativo de compreender mais sobre o que é o texto literário, porque isso vai auxiliar a ter critérios de escolha cada vez mais claros. Então, agradeço a atenção, eu e a Júlia agradecemos. Muito obrigada. Obrigada, Marília. Deixa eu retomar aqui. Pronto. Então, temos aqui agora exatamente mais 5 minutos para comentários em relação à apresentação da Marília. E eu gostaria de iniciar essa fala observando aqui que ela pontua naquele gráfico, né, que ela apresentou, que o item que levou ao maior número de escolhas são os programas nacionais, né, e a partir daí a importância, né, desses programas nacionais. E eu acabei de escrever um artigo, vai ser publicado num livro da editora Paco. Eu fiz uma crítica em relação ao edital do PNLD, que saiu, né? E não sei se vocês tiveram a oportunidade de conferir, mas como foi mutilado, né, esse edital, retirando dali questões que eram fundamentais de serem abordadas pela perspectiva literária, né, e que foram simplesmente retiradas em nome do estabelecimento de um véu no qual eles afirmavam a necessidade de trabalhar questões como patriotismo, amor à pátria, uma família ideal que não existe na escola, não existe na periferia, não existe isso, PNLD literário. E não existe, né? E então, até quando viver nessa ilusão, né? E um outro ponto que me chama muito a atenção também, essa questão que você fala, né, da escolha pela lealdade, autoria e fidelidade, né? Como se isso fosse garantia de qualidade, né, na escolha do livro, né? E eu me lembro que quando comecei a dar aulas no Fundamental 1, e eu via entre as crianças muitos livros da minha época, de quando eu era aluna, né? E fico pensando, não que o livro não seja bom, como a Marília muito bem pontuou, mas eu fico pensando, né? Não surgiram novas questões, não surgiram novas obras que talvez levassem a um debate mais interessante, né? Então, isso me chama muito a atenção. E, claro, terminando aqui meu comentário, né? E, assim, com dor no coração, porque é uma coisa que eu gosto muito, né? Como os contos de fada caem num modelo terrível de representação, né? Tanto do livro enquanto objeto em si, quanto na questão da ilustração, ou até mesmo a mutilação da narrativa, né? Para colocar aquele óculos cor-de-rosa na criança. Então, isso também eu acho uma questão muito importante de ser observada. Posto tudo isso, eu só queria fazer uma pergunta, né? Achei louvável, achei lindo a organização da parte do estado de vocês, não sei se do estado do município, que organizou sites, né, para promoção e para circulação dessas obras. A minha pergunta é: esse livro, em que a gente entende enquanto um objeto, né, ele foi
divulgado através do formato de PDF, foi isso? A gente não chegou a trazer esses dados, mas o que a gente observa, e a Júlia pode me ajudar, é que sim, eles foram disponibilizados, esses livros, durante o ano de 2020 do ensino remoto, em formato PDF ou vídeos do YouTube com contação de histórias, né, Júlia? Acho que foram esses os formatos, né? Entendi. Ou eles estavam em sites, o site da escola tinha uma aba específica para uma biblioteca virtual, ou mandava para o Google Drive. E é esses que estavam no Drive, alguns a gente não teve acesso, porque tinha que entrar com o login da escola e tudo. Mas era tudo em PDF ou vídeos de contação de história do YouTube. E aí, não sei se vocês observaram o que aconteceu aqui na minha região, que a gente também trabalhou com as bibliotecas. Não chegamos a fazer na rede um site específico, mas a gente trabalhou com os drives, né? E o problema de, às vezes, gostar do livro e querer disponibilizar aquele livro através do PDF e a limitação do formato do PDF, né? Eu fiquei um tempão tentando arrumar um livro porque tinha algumas páginas que as duas compunham uma imagem. E no PDF eu não conseguia fazer essa construção, né? Então tem toda uma questão formal envolvida aí, né? Nesse desejo de disponibilizar as impossibilidades da pandemia e a tentativa de, exatamente, né, as páginas duplas se perdem, né? Enfim, né, enfim, um esforço de adaptação que a gente teve que ter nesse momento, né? Então, fico muito feliz, muito contente com a sua apresentação. Me toca em muitos pontos, assim, e muito obrigada, Marília, pela sua apresentação. Obrigada, Luciana. Alguém gostaria de fazer mais algum comentário? Eu só queria falar que é super relevante esse trabalho da Marília e da Juliana, porque isso mostra a qualidade da literatura, né, ou dos textos chamados literatura, que às vezes não são, que estão chegando nas escolas, não só durante a pandemia, mas eu acho que antes da pandemia e agora, nesse momento que as escolas estão voltando, né? Porque esses textos que são disponibilizados pelo governo, eu acho que falta um pouco até de formação dos professores. Vocês falaram um pouco que acho que a necessidade dos professores se apropriarem em primeiro lugar, porque eu também sou professora do Fundamental 1, da rede estadual aqui de São Paulo. Então, o que acontece? Nesse processo de escolhas, porque nós participamos, entre aspas, desse processo de escolha dos livros, mas é tudo tão rápido, né? Os livros chegam na escola, você tem, às vezes, uma semana, 2 semanas ou 3 semanas, durante as reuniões de ATPCs, para você avaliar esses livros, mas é pouquíssimo tempo. Como é que você avalia os livros que vão ser escolhidos pela escola em 2, 3 encontros, né? Isso você teria que ter um semestre inteiro, os professores, né? Conhecer o critério de escolha deveria mudar, porque os professores deveriam ter um semestre inteiro para poder se debruçarem nesses livros, para lerem, porque você não é só pela capa, né? Porque a gente escolhe livros, às vezes, pela capa, pela imagem, mas você tem que, como professor, você tem que ler aquele livro. E de Né? Você tem que se apropriar daquela história para saber se tem, na verdade, a qualidade, tanto a qualidade estética quanto literária. Isso precisa de tempo. Você não faz isso em 2, 3 encontros. E aí, nessa questão de 2, 3 encontros, você tem que acabar escolhendo, e nisso se perde, né, esse objetivo de oferecer para as crianças essa qualidade de literatura. Então, acho que tem que se mudar também essa maneira de escolha, né, pelos professores, e os professores também, na verdade, terem uma formação, porque nós somos da área da literatura, mas nem todos os professores têm a chance de estudar, né, literatura como nós estudamos. Então, teria que ter uma formação para os professores, eu acredito, para que eles possam escolher os livros com critérios mais, assim, específicos, né? Olhando para esse viés da literatura mesmo, né? Sim, Importantíssimo e o até trabalho de vocês. ultimamente o ATPC aqui na escola estadual onde eu trabalho, ele é totalmente fragmentado, né? Quarta-feira só linguagens, então se eu quero desenvolver um trabalho interdisciplinar com o professor de história, eu não encontro mais com ele, né? E muitas vezes as escolhas de livros literários na minha escola eram antigamente baseadas em assim no desenvolvimento de um projeto intertextual que a gente fazia. E agora não tem mais esse tempo, não tem mais essa possibilidade nem do encontro com o professor de determinada matéria no ATPC, dada a imposição, né, dessa fragmentação do ATPC na escola estadual, assim. Então, acho que a gente tem aí, é um trabalho muito rico da Marília, dá margem para a gente observar uma série de coisas que precisam ser mencionadas,
precisam ser criticadas, reavaliadas e acertadas, né, no futuro. Então, agradeço mais uma vez sua participação, Marília. Muito obrigada. Então, mais algum comentário? Se não, vamos passar então para a apresentação da Camila de Mello. Olá, eu vou projetar os slides. Só me digam se não está com problema de áudio, porque eu entrei 2 vezes. Tudo certo? Não, tudo certo. A gente te ouve muito bem. Vou desligar a câmera, mas estou aqui. E assim que você começar, eu começo a marcar o tempo. Eu não avisei o tempo da outra apresentação da Marília, porque eu vi que ela ia terminar certinho. Mas faltando 5 minutos, eu aviso, ok? Então, fique à vontade, boa apresentação. Certo, obrigada. Tecnologia aqui, tentando fazer funcionar, peraí. Se precisar de ajuda, Não, já estou conseguindo aqui, muito obrigada. Fique tranquila. Pronto, estão vendo já? Tudo certinho, bem grande, bem legível? Sim, tudo certo. Certo. Bom, então, eu sou a Camila. Hoje nós vamos apresentar o trabalho Monstros, Bichinhos, Monstrengos e Malvadões, livros infantis sobre a pandemia de Covid-19. Esse trabalho foi feito em coautoria com a professora Rosa Maria Hessel Silveira. Nós somos vinculadas à Faculdade de Educação da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e ao Programa de Pós-Graduação em Educação da URGS, né? E ao Nexo também da URGS. Vou passar aqui. Ops. Bom, então, primeiramente, nós vamos apresentar um contexto, né, desse estudo. Então, a partir de dezembro de 2019, nós temos os primeiros casos de Covid-19, né, na China, né, que essa pandemia gerou um impacto, né, que mobilizou ações no âmbito cultural, dentre elas a produção de obras escritas que tematizassem esse momento tão difícil, né, que nós estamos vivendo. Então, foram obras endereçadas às crianças, que visam informar acerca da pandemia e recomendar comportamentos adequados à situação pandêmica. Então, o objetivo do nosso trabalho é apresentar um panorama geral das tendências editoriais de tais obras, de um corpus constituído por 29 títulos publicados entre 2020 e 2021, assim como mapear algumas das estratégias discursivas mais frequentes. O nosso percurso analítico, então, né, de busca por esses materiais, né, essas materialidades que nós analisamos, a gente fez, então, primeiro uma busca, que foi uma pesquisa em um buscador padrão, né, utilizando termos como coronavírus ou Covid-19, ou pandemia e livro infantil, sem uma pretensão de exaustão, né. Essa seleção foi por análise de pertinência e a gente descartou os livros que eram puramente informativos, que não utilizassem nenhum recurso ficcional, como, por exemplo, personagens, e a fórmula Era uma Vez, né, tão bem conhecida por nós. Então, o total de obras selecionadas foram 29. Como é que nós organizamos aqui para a apresentação do estudo? Nós fizemos em 4 eixos, né? Primeiro, a gente vai apresentar uma caracterização geral desse acervo de 29 obras, né, selecionadas. Em segundo lugar, nós vamos proceder a uma análise dos títulos dessas obras. Em terceiro lugar, a caracterização das obras focando a textualidade. E em quarto lugar, apontar algumas tendências de representação sobre o que e quem ensina sobre a pandemia nos livros. Então, partindo para as características do acervo, que é o nosso primeiro foco.
qual é a origem dessas obras, né? Então, a gente tem 19 obras com origem brasileira, né? 6 em Portugal, 2 nos Estados Unidos, uma na Argentina e uma na Colômbia. Então, foram obras traduzidas, então, todas, eu agora na sequência vou apresentar a questão da língua. Então, nós temos 23 obras em português brasileiro, né? E 6 em português de Portugal. Então, traduções. Tivemos 7 livros traduzidos, 7 desse corpus, né, de 29, para N idiomas. Então, aqui a gente fez uma compilação, foram ao menos 38 idiomas em que apareceram essas 7 traduções, né? Então, uma obra também apresentou uma característica interessante, que é a apresentação plurilingüe, né? Ela tinha inglês, espanhol e francês, ao mesmo tempo ali no livro, compondo uma obra plurilingüe. Características desse acervo, então, quanto à disponibilidade. 21 se encontram gratuitos, né, na internet, e 9 mediante compra. E aí nós fizemos uma análise de valores, né, quanto custa mais ou menos para adquirir essas obras, e nós temos os valores entre R$ 33 e R$ 4,00, e essa consulta foi realizada no dia 9 de novembro de 2021 na Amazon, né? Esse livro que custa esse valor mais caro, que é o de R$ 33,00, é o que está em suporte físico, né? É o que está em impresso. Os outros, que são, em sua maioria, em suporte digital, eles têm esse custo entre mais ou menos R$10 e os R$4, tem um valor bem menor. Então, uma observação, né? Aqui vocês podem ver que não fechou 29, fechou 30. Uma observação é que uma dessas obras, ela estava disponível tanto gratuitamente quanto para compra lá no site da Amazon. Sobre o formato, a questão. Então, nós temos 28 em e-book e apenas um impresso, né? Que é esse que a gente sinaliza aqui com a capa. Sobre essa questão dos e-books, né? Aqui a gente quer dialogar um pouco com o Chartier sobre a importância da materialidade e do suporte, né? Da materialidade do texto e do suporte na construção de sentidos, com especial atenção para a leitura condicionada às telas, né? Que foi o suporte aqui da maioria das obras produzidas. Essa leitura em tela que provoca uma mudança na ordem dos discursos, segundo Chartier, né? Em que, abre aspas, todos os textos, seja do gênero que for, são lidos em um mesmo suporte, que é a tela iluminada, e sob as mesmas formas, geralmente aquelas decididas pelo leitor, né? Cria-se, assim, uma continuidade que não diferencia mais os diversos discursos a partir de uma materialidade própria, né? Segundo Chartier. Isso vai implicar, então, para o leitor a desaparição de alguns critérios imediatos, visíveis, materiais, que lhes permitiam distinguir, classificar e hierarquizar os discursos, né? Então, não se diferencia mais o que é um livro infantil de um livro de receitas, um livro de uma enciclopédia, né? Essa leitura em tela não provoca essa diferenciação, né? Uma leitura que é também para o autor descontínuo. Características do acervo ainda, quanto aos autores, nós temos 29 autores adultos, né? E também 2 crianças que estão aí atuando em coautoria com os adultos, nesses 2 livros que estão as capas aí. Então, 2 crianças meninas, né, em coautoria. Quanto às instituições envolvidas, então, nós temos universidades brasileiras, como a Universidade Federal de Minas Gerais, a Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, a Universidade Federal do Mato Grosso, e a Universidade Federal de Rio Grande, né? E estrangeiras também, que é a Universidade de Lisboa. Então, nós temos também instituições relacionadas à saúde, como, por exemplo, a Direção-Geral de Saúde de Portugal, a Organização Pan-Americana de Saúde, Instituto de Saúde Perinatal da Argentina e o Interagency Standing Committee, Reference Group and Mental Health and Psychological Support in Emergency Settings, né? Que é também um instituto de saúde. Municípios, então, nós temos a Câmara Municipal de Contagem, de Minas Gerais, e instituições relacionadas à área da contabilidade também, né? Que é uma área que não tem tanta vinculação, mas que também decidiu se aventurar nesse percurso de construir leituras para as crianças sobre o período pandêmico, né? Então, temos o Instituto Superior de Contabilidade e Administração de Lisboa e a Ordem dos Contabilistas que participam de uma das obras. Passo a palavra, então, à professora Rosa Hesse.
Bom, só pelas autorias vocês já podem imaginar, não é, a qualidade literária de alguns títulos, mas vamos adiante. Para esse estudo que nós estamos apresentando hoje, que a gente está apenas começando, e que foi muito motivado, eu gostaria de fazer uma ligação com o que a Marília e a Júlia apresentaram antes, foi bastante motivado pela identificação por nós naqueles livros que as professoras disponibilizavam para as crianças do município estudado, havia vários livros exatamente sobre a pandemia, inclusive alguns de Portugal, não é? E isso foi que nos motivou a procurar mais livros, não é? E depois, em conversas, a gente ficou sabendo como esses livros realmente circularam. Bom, mas nós fizemos apenas duas... Esse meu telefone está tocando loucamente. Nós fizemos apenas dois pequenos estudos. O primeiro foi sobre os títulos, não é? Os títulos das obras. Bom, a gente se vale de Garralon, não é? Que nos relembra a importância dos títulos, né? Como eles podem funcionar como um convite, e ela faz um estudo muito interessante sobre livros informativos e diz: alguns apenas informam, outros já anunciam detalhes do conteúdo, outros despertam a curiosidade e outros ainda se recorrem ao apelo, convidando o leitor à ação. Bom, vamos adiante. Então, nós fizemos uma classificação, mais ou menos, que vamos apresentar agora. Dos 29 títulos analisados, 16 fazem referência direta ao vírus, é claro, não é? Até para chamar o leitor ou o mediador adulto, né? Tipo, aqui a Camila preparou os slides colocando alguns deles, né? Corona, esse vírus usa corona, mas não é rei. Show, coronavírus. Beto e o monstro chamado Corona, o vírus malvadão e as crianças poderosas. Sofia e Otto somos heróis, etc. E, por vezes, já no título é perceptível a menção à metáfora da guerra e do combate, que isso nós estamos começando, digamos, a analisar, porque isso também é frequente nos livros que trazem de doença. Então, essa foi a maior tendência. Vamos adiante. 4 títulos fazem referência à Covid. Carta às meninas e aos meninos em tempos de Covid, a Joaninha e o Covid, meu herói é você, como as crianças podem combater a Covid, etc. Vamos adiante. 8 títulos fazem referência, isso é interessante, às situações provocadas pela pandemia. Não tem nem Covid, nem coronavírus. Exemplo, a minha mãe é médica e já tem saudade dela. Quando minha escola abrir, por que eu não posso ir lá fora, o mundo pela janela, dias de uma família fechada em casa, as máscaras dos sentimentos, nosso final feliz, a menina que engoliu o sorriso. Nas situações ficcionalizadas, a mais frequente, e a gente pode ver pelos títulos, é a do confinamento. Na verdade, apenas em um título apareceu a palavra pandemia. Podemos ir para o próximo. E algo interessante é que transversalmente aparece a menção nos títulos com frequência a personagens humanos, ou através de nomes, não é? Ou às vezes pela referência a pessoas da família. É claro que essa é uma estratégia para despertar a curiosidade e favorecer a identificação com o leitor infantil. Exemplos: A Esperança contra o Coronavírus, é o primeiro ali, A Menina do Violino Azul, Valentina na Pandemia, Sofia e Otto, Somos Heróis, Beto e o Monstro Chamado Corona, A Minha Avó Tem Coronavírus. Acho que temos mais um. Bom, sobre os títulos, a nossa primeira visão foi esta. A gente, digamos, numa análise mais holística sobre os livros, né, nós vimos que eles são um misto de livros informativos, conforme os estudos da Ana Garralon, não é? Que ela até observa como os livros informativos frequentemente se valem de narrativas, mas também há um misto com livros de autoajuda, né, que apresentam um discurso prescritivo e aconselhador, oferecendo ao leitor respostas a problemas concretos. E, no caso, era
digamos, os conselhos são sobre os cuidados necessários para combater o vírus e também para manter o bem-estar psicológico das crianças. Bom, agora vamos ao nosso próximo eixo. Nós vimos que em muitos livros, não na totalidade, mas em muitos livros, há uma representação ficcional de alguém ensinando as crianças sobre a pandemia. Então, nos despertou a curiosidade de saber quem ensina. Bom, majoritariamente, nós não trazemos números, mas como tendências, são os familiares e principalmente a mãe, que ensina a criança, explica às vezes em diálogos, às vezes de uma maneira, através de monólogos, não é? Ocasionalmente é toda a família, mas se for apenas um familiar é a mãe. Não tem nenhum caso onde um pai ensina a criança. E o mais interessante, em 4 obras, a mãe também é da área da saúde. Ou ela é enfermeira, a minha mãe é médica, cientista, médica, biomédica. Isso é interessante analisar, porque parece que a legitimidade da mãe para esses autores e autoras poderia ser minada, então colocaram mais esse atributo da especialização. Vamos ver quem mais ensina. Bom, tem um caso interessante que as próprias crianças às vezes ensinam e a gente não, às vezes de uma maneira meio mágica, elas ficaram sabendo, ou então descobriram e repassam para os outros. E aí a gente colocou assim, às vezes em enredos um pouco inverossímeis. No caso, nós temos Shen, Vidinho e o vírus, que um menino japonês e um brasileiro se tornam amigos pela internet. O chinês, não é japonês, o chinês, que é de Wuhan, né? Vem para cá e ensinam a toda... fazem várias ações de esclarecimento. Temos em Um Mundo pela Janela, a criança também, aqui na Esperança contra o Coronavírus, e depois eu não consigo ler, mas... É um livro de Mato Grosso, eu sei. É o Corona o quê? A Corona o quê? Bom, vamos adiante, mas tem mais gente ensinando ainda. A professora, mas a professora até não aparece em casos tão frequentes. Nós tivemos 4 casos. E por quê? Porque logo, geralmente, quando a professora aparece, dizendo que as crianças vão ter que ficar em casa, mas depois a professora sai de cena, fica dando só aulas remotas. Nós temos esses 4 livros. E, finalmente, eu acho que nós temos... temos ainda os profissionais da saúde, que não necessariamente sejam a mãe, não é? Em 3 livros, né? O Avanço do Coronavírus é um enfermeiro, uma doutora que ensina, e temos mais gente ainda ensinando. Muito interessantes esses 2 livros. Por quê? São seres imaginários ou mágicos, não é? Em Meu Herói é Você, que é um livro que teve uma distribuição internacional, muitas traduções, não é? É esse dragão aí, junto com as crianças que também ensina, sai viajando e ensinando. E em Valentina, na pandemia, é a máscara, já que ninguém explica para a criança o que é que está acontecendo, ela dorme, sonha e vem uma máscara ensinar para ela. Bom, vamos ao próximo. Bom, e agora a surpresa. O próprio coronavírus ensina. Eu sou o vírus, eu sou isso, cuidem de mim, etc. São 2 livros bem interessantes e, no mínimo, criativos. A verossimilhança dá para discutir, não é? Bom, agora vamos adiante. Mas quais são os temas desses ensinamentos? Em primeiro lugar, como livros informativos, são sobre o vírus, a doença, os cuidados necessários, e a maioria dos livros tem isso. E também é uma coisa interessante de ver que alguns livros foram publicados quase no início da pandemia, em abril, maio, então, digamos, em termos de informação, eles já estariam defasados agora. Tem alguns que nem falam em vacina nem nada, dizem que o vírus irá embora e tudo voltará ao normal rapidamente. Mas, além disso, sobre o que mais ensinam? Sobre bem-estar psicológico. Isso é uma marca muito forte dos livros, né? de quase todos. Tento aconselhar a criança o que fazer, como ela deve controlar seus sentimentos,
Nós temos aí a Catarina, coronavírus, fechado em casa, o mundo pela janela, a janela aparece bastante. E esses são os 2 principais eixos de ensinamentos, mas acho que há mais um ainda, muito interessante. De repente, em alguns livros, aparecem outros ensinamentos, articulados ou não. Vocês vejam que autores sem, digamos, muita experiência de autoria de literatura ou de livros, né? Então, muitas vezes se inserem ensinamentos sobre natureza, ok, consegue fazer uma ponte sobre a igualdade, sobre liberdade, sobre solidariedade, mas às vezes não é nenhum desses aí, há até ensinamentos geográficos sobre uma determinada cidade que não se articulam muito bem a questão do coronavírus. Bom, vamos adiante, não é? Eu acho que nós já vamos para as considerações finais, não passando muito do tempo. Bom, essas são nossas primeiras análises e resultados. Esse é um trabalho que está em processo, quase iniciando, né? E a gente acha o seguinte, que os livros, em sua maioria, foram elaborados sob o signo da urgência e da emergência, por um lado, e, por outro lado, de uma autorresponsabilização adulta pela criança, no sentido de informá-la, auxiliá-la e protegê-la. E aquele dado que a Camila trouxe, de que a maior parte dos livros está gratuito, não é? Está disponível, reforça que não houve tanto interesse comercial, não é? Bom, outra conclusão, não é? Que aqui há uma razoável diversidade de resultados dos projetos de livros. Há muitos que têm muitos clichês, muitos estereótipos nos textos, nas imagens, no projeto gráfico, mas há outros não, outros que já denotam um maior trabalho no sentido de enriquecer a obra, né? Há diferenças na debilidade das tramas, na verossimilhança, na criatividade, mas isso ainda vamos estudar. Acho que temos mais um slide sobre as considerações finais. Bom, e é interessante ver que as primeiras análises apontam para uma pluralidade de representações da infância, não é? Às vezes a criança é bem comportada, não é? Às vezes se apresenta como muito temerosa, mas às vezes ela é tomada como herói. Aliás, essa temática do heroísmo da criança, não é? Aparece, acho que em 4 ou 5 obras. Parece que ela é aficionada às histórias de super-heróis, então ela tem superpoderes. Então, há uma pluralidade dessas representações da infância e do protagonismo, assim como também há uma pluralidade de ensinamentos trazidos pela pandemia. Bom, acho que, por enquanto, digamos, essas nossas primeiras incursões, não é, nos levaram a isso. Eu não sei se há algum slide a mais, eu acho que é apenas com 2 referências, não é? Claro que aqui não tem todas as referências que nós usamos, apenas as que foram citadas. E é isso, né, Camila? É isso, muito obrigada. Eu que agradeço, pessoal. Então, deixa eu retomar aqui o formato que eu estava antes. Aí, pronto. Aí, apareci. Muito bem, gente, gostei muito. Fiz aqui alguns apontamentos enquanto vocês faziam a exposição, né? E gostei muito dessa observação, né, de um caráter mais pontual dessa figura da pessoa que ensina na imagem da mãe, né? Achei muito interessante. E depois mais um movimento para legitimar mais ainda essa figura, né? É uma mãe enfermeira, é uma mãe da área da saúde. Muito legal isso, né? E 2 coisas que eu gostaria de perguntar, né? Eu fiquei muito impressionada de ver, talvez vocês tenham tido essa mesma surpresa no momento da pesquisa, né? Ver que outras áreas entraram nesse tipo de produção, inclusive a questão da contabilidade, né? Um pessoal envolvido com contabilidade que passou a produzir livros para tratar do assunto. E eu queria saber de vocês, né? Não fica claro ali, e sim, porque não é o objetivo de vocês observar isso, mas fiquei com a curiosidade, né? Esse livro produzido a partir desse local de fala, qual é a qualidade dele, qual é o objetivo dele, qual é a questão dele?
Bom, a Camila deve ter mais clareza, eu não me lembro exatamente deste livro. Mas há um outro livro cujo objetivo é esclarecer sobre como as famílias, mas via criança, né, como as famílias devem gerir a sua situação financeira na pandemia. Mas eu acho, nós ainda não fizemos levantamento, digamos, da profissão dos autores, né, porque isso demandaria muito e nós não tivemos tempo, né? Mas eu acho que vai muito por aquela questão de se autorresponsabilizar. Eu tenho que fazer alguma coisa, vou escrever um livro. Não é? Vamos ver, Camila, quer dizer mais alguma coisa sobre este aí da contabilidade? Eu acho que este é o do autor, que é um policial militar, que resolve... Esse é o Joaninha e o Coronavírus. Ah, sim, então... Aí eu não sei Ele qual tem apoio, né? São os apoios que eles buscaram, e daí esse tem apoio da contabilidade. Claro, como a Rosa disse, a gente não foi atrás das profissões dos autores, né? E isso também é um ponto interessante, Rosa, para a gente seguir a nossa análise, para mostrar quem está falando, quem ocupou esse lugar de fala sobre para falar para as crianças, né, sobre a pandemia em literatura infantil. Mas, E enfim, claro, a gente visibiliza as diferentes nuances da qualidade, né, do texto literário e também da visualidade, né, que é colocada nesses livros. A gente pode visualizar esses contrastes, né? Eu me lembro que uma vez eu estava na Federal de Florianópolis e eles têm um planetário lá, né? E eu fui lá visitar e falei que era pesquisadora dessa área tal, da literatura infantil. A mulher, eu tenho muitos livros infantis aqui que falavam, né, do universo, das questões relacionadas, né? E ela trouxe, eu comecei a olhar uns muito bons, mesmo muito interessantes, assim, mas uns que você via, assim, que parece que vinha dessa ânsia que a professora fala, né, de preciso fazer alguma coisa, vou fazer um livro, porque você via que a pessoa não tinha, né, nenhum preparo nessa área, né, então, mas acho interessante, acho muito interessante. E a minha segunda pergunta a professora mencionou alguns livros do princípio, né, da pandemia, que, se julgados com o olhar de hoje, eles estariam defasados, né, vocês observam nesses livros um traço político, porque a gente observou, né, um movimento político muito forte na maneira como a pandemia foi tratada no Brasil, né? Defendendo questões como, por exemplo, a imunidade de rebanho. Tinha coisas desse tipo? Dava para ver um caráter político nessas produções ou ainda não? Bom, eu vou falar eu queria dizer algumas coisas. Nós temos muitos livros de Portugal, e livros que, inclusive, a gente encontrou nesse município, né? Vou falar sobre os de Portugal. Ontem ainda estava relendo um desses livros de Portugal, e lá tem alguns desses livros têm um acento muito grande sobre a importância de seguir as diretrizes, seria, digamos, do Ministério da Saúde, já no começo, né? É que aqui não teve, não é? Bom, eu não verifiquei, eu acho que a Camila caiu, num livro bem recente, em que uma criança fala, um mais recente, uma criança diz para outra que é preciso, eu tenho a impressão que é nesse da criança chinesa, digamos, deixa subentendido que é necessário esclarecer a população porque tem muita notícia falsa, etc. Mas eu me lembro isso de um livro. E só relembrando exatamente esse Joaninho Coronavírus, que foi feito com apoio da contabilidade, é interessante que eles dizem que não é para usar máscara, porque as máscaras devem ser deixadas, a Camila voltou, as máscaras devem ser deixadas para o pessoal da saúde. Isso foi uma recomendação lá do começo da pandemia. Só... E tem outras questões também, muita ênfase e certos cuidados que hoje em dia já não são tão, digamos, tão enfatizados. Posso só perguntar uma coisa? Esses livros podem ser considerados literatura, porque, pelo que eu entendi, eles são mais informativos e de autoajuda, não é isso? É. Eles não são considerados literatura. Mas eu peguei este livro aqui porque eu gostei muito, eu nunca tinha me dedicado muito a ler livros informativos, não é? Sobre livros informativos. Ler livros informativos, sim. E esse livro aqui da Ana Garralon,
acho que muitos conhecem, não é? Que é Ler é Saber, os livros informativos para crianças. Eu até recomendo a leitura apenas da parte inicial. Ela reconhece, não é, que os livros não são literários, mas ela traz vários testemunhos de autores famosos mostrando a importância do bom livro informativo também para a formação do leitor, no sentido de que livros informativos bons, interessantes, e a gente tem que lembrar do Monteiro Lobato, eu adorava ler algumas coisas do Monteiro Lobato, bons livros informativos também podem fomentar o gosto pela leitura. Não, mas eu digo que esses livros são vendidos como literatura. É isso que eu estou tentando entender. Esses livros são vendidos como literatura ou já são vendidos mesmo como livros informativos de autoajuda? Porque a minha pergunta é, porque às vezes eles são vendidos como literatura, mas eles não são literatura, né? Porque, como você falou, Rosa, livros informativos são muito importantes. Mas eu acho que quando o livro é vendido de informativo, é vendido como literatura, esse que é o problema, né? Eu acho. Bom, eles não são vendidos, não é? Vendidos só no sentido mais metafórico. Eu acho que não. Eles são principalmente uma mistura, não é, de informativo e autoajuda. Este aqui, sim, pode ser vendido, que é o único impresso, né? Como literatura. Mas como literatura ele não é bom. Tá, obrigada. Perfeito, gente. Então, se mais alguém tem algum comentário? Camila quer fazer algum comentário? Na verdade, eu só quero pedir desculpa que eu tô sem luz aqui em casa, deu um estouro na rua e o transformador, não sei o que aconteceu e eu voltei. Me desculpem essa saída repentina. Imagina. Tudo certo, fique tranquila. Então, vou dar andamento aí agora à apresentação da Camila do Nascimento. Tá tudo pronto, Camila? Tudo certo, Luciana. Eu gostaria de saber se vocês me ouvem com clareza. Sim, perfeitamente. Tá. Vou fazer uma breve apresentação minha, então, para que todos me conheçam. Eu sou a Camila, eu sou de Santa Catarina, sou graduada em Letras e Literatura, sou pós-graduada em Docência e Mediação, e atualmente eu trabalho no Núcleo de Educação à Distância de uma universidade aqui em Balneário Camboriú, a Uniavan, e também sou mestranda em Educação pela Must University. E agora eu vou começar a minha apresentação, então. Perfeito. Já consegue visualizar? Ainda não, a gente só vê sua foto. Tá. E agora? Não, só sua foto. Ah, tá entrando. Devagarzinho tá entrando. Eu tô com um probleminha na internet. Eu espero que não aconteça nada. Entrou. Pode começar. Foi? Tá tudo Então, certo, tá. A gente consegue ver. Então tá, eu espero então, com este meu pequeno recorte deste trabalho, contribuir aí com todos, né, para uma reflexão sobre humanização e literatura. Então, o meu trabalho tem o título Processo Humanizador e a Mediação Literária, na perspectiva da prática docente no contexto escolar. Então, a gente vai discutir, né, qual é o papel da mediação, a partir desse viés literário, no contexto dentro da escola, da sala de aula, as práticas, né, através de uma perspectiva humanizadora e da educação literária. E aí teremos, né, à luz de Paulo Freire, Antônio Cândido e outros autores essenciais que vão corroborar para o meu trabalho. A literatura, então, será tomada como objeto, né, que vai ser capaz de contribuir com esse processo humanizador, operado pelo professor no contexto escolar, ou seja, na relação entre professor e aluno. Não é possível exercer a docência sem a reflexão da prática pedagógica. Precisamos aprender a compreender e entender que a docência ela é um ato de reflexão. Precisamos entender que esse processo dentro do contexto escolar e a sua importância na formação dos educandos. A mediação literária, então, ela é uma forma de intervenção no mundo, que implica esforço, dedicação, reflexão, pesquisa, criticidade. É a partir dessa perspectiva humanizadora e literária que teremos o objetivo de estimular uma reflexão a respeito da prática pedagógica e, consequentemente, melhorar essas práticas em sala de aula,
através do pensamento crítico, enxergando na literatura como uma possibilidade no processo de ensino e aprendizagem. E com isso será possível compreender o objeto literário por meio da mediação como ferramenta no processo de ensino, a partir dessa educação humanizadora. Então, a gente pretende apresentar um olhar mais atento, né, para essa atuação desses professores de literatura em sala de aula, sobre as suas práticas, e como isso interfere no processo, né, dos alunos. A literatura, nessa perspectiva, é essencial no processo como um direito concedido ao educando. Acredita-se, então, que o processo de ensino-aprendizagem acontece quando se encontra entre leitor e objeto literário, tornando o ato social da leitura um instrumento de grande relevância para a relação entre literatura e sociedade. Por isso é que na formação permanente dos professores, o momento fundamental é o de reflexão crítica sobre a prática. E é pensando criticamente sobre a prática de ontem, de hoje, que podemos melhorar a nossa próxima prática, como já dizia Freire. E aí eu trago alguns recortes, algumas reflexões aqui, né? A literatura permite a todos reflexões, empatia com o próximo, senso do eu, de conhecimento de si, do interior, do mundo. E aqui também eu trago uma outra reflexão do Paulo Freire que diz: gosto de ser gente, porque inacabado sei que sou um ser condicionado, mas consciente do inacabamento, eu sei que posso ir além dele. Então, como se dá, né? O espaço pedagógico, a gente tem que levar em conta que ele é como um texto, que precisa ser lido, relido, interpretado, reescrito. E quanto mais a ação do educador, né, estiver voltada para essa educação humanizadora, mais possibilidades de aprendizagem democrática vão se abrir na escola. E dentre os inúmeros papéis que a educação básica tem, é a formação do sujeito. Por muito tempo, acreditou-se que o aprender só poderia ser considerado um processo realmente eficaz no âmbito da escola com os professores transmitindo informações de forma mecânica e os alunos decorando. E foi, até no passado, uma prática que pode até ter funcionado, mas atualmente a gente vive num mundo globalizado. Não apenas o mundo mudou, mudaram-se as pessoas. E esta prática mecanizada deixou de ser eficiente. A gente tem que recordar que ensinar é um exercício de imortalidade. E, de alguma forma, nós, educadores, continuamos a viver naqueles cujos olhos aprendem a ver o mundo pela magia das nossas palavras. O professor, assim, não morre jamais. Esse recorte é do Rubem Alves. Então, houve a necessidade de repensar essas práticas. E aí eu trago a provocação. Como a literatura, através da mediação, é capaz de humanizar educador e educando neste processo? Precisamos levar em conta que não há alguém sequer que possa viver sem literatura, que viva sem o contato com a fabulação, com a experiência estética do literário, da imaginação. Assim, a gente não passa a vida sem sonhar, não poderemos tampouco viver sem a literatura. Ela está presente em todos nós, independente do grau de instrução, seja doutor ou analfabeto. Ela nos torna humanos, na condição de sermos melhores. Ela é um direito concedido, como dizia Antônio Cândido. A palavra que melhor define esse processo de construção da aprendizagem é a mediação, pois é dessa maneira que o professor exerce a sua habilidade de mediar as construções de aprendizagem, pois mediar nada mais é do que intervir para gerar mudanças e provocar o sujeito. O docente, então, neste papel, torna-se um colaborador e exerce a criatividade do seu papel sendo coautor deste processo de ensino. É neste contexto que os estudos sinalizam que é importante que professores ter recepções e refletir sobre a sua maneira crítica, sobre as suas práticas, e principalmente da educação literária, por meio da mediação, e como essas interferem diretamente no processo de ensino e aprendizagem de seus alunos. Quando ocorre o inverso, e os conteúdos a serem aprendidos na escola não possuem um contexto, uma relação com esse aluno, o mesmo acaba por decorar essas informações. E aí, com o passar do tempo, se esquece o que foi trabalhado em sala de aula. E aí é necessário uma reflexão sobre isso, porque é necessário que a gente ouça os estudantes, conheça-os, diagnostiquemos esse perfil de leitor, entendemos os seus desejos, os seus sonhos, objetivos, a fim de mediar esse processo. E aí o processo de intervenção literária
através da mediação, na percepção humanizadora, ele leva em consideração o desenvolvimento do conhecimento, pensando em práticas mais dialógicas, que sejam menos engessadas e que priorizem esse conhecimento prévio do meu aluno, levando em conta o seu contexto social, valorizando suas experiências, que aprendam significativamente implica em atribuir significados. Se o meu aluno não consegue estabelecer relação com o conhecimento prévio, então a aprendizagem será mecânica e não significativa. O aprender na escola precisa ocorrer de forma relevante. Dessa maneira, a apropriação do conhecimento não vai partir do nada e não pode partir do nada, mas leva em consideração o que o aluno já sabe, o que ele já tem de experiência. Porque não existe tábula rasa, analfabetismo absoluto. Todos falam e se comunicam usando o vocabulário básico, manejam conceitos dentro do senso comum, possuem suas próprias referências da realidade em que estão inseridos, e assim por diante. A literatura nos diz o que somos e nos incentiva a desejar e a expressar o mundo por nós mesmos. Por isso é que na literatura enxergamos um instrumento poderoso de instrução na educação e por meio da mediação, entrando nos currículos escolares como ferramenta que humaniza e que é um instrumento intelectual e afetivo na construção do saber. E aí aqui eu trago uma reflexão do Rio do Consol, que diz: no exercício da literatura, podemos ser os outros, podemos viver como outros, podemos romper os limites do tempo e do espaço, de nossa experiência, e, ainda assim, sermos nós mesmos. E é por isso que interiorizamos com mais intensidade as verdades dadas pela poesia e pela ficção. E aí, uma breve conclusão, né, porque não está 100% concluído, mas a gente pode levar em conta o que foi visto, o que foi discutido, né, deste trabalho, que as ações diretas dos docentes em sala de aula, né, a mediação dentro do contexto, interferem no processo de ensino-aprendizagem. Porque precisa haver uma reflexão sobre a prática, né? As mudanças no jeito que ensinamos, a perspectiva da educação literária, da mediação e, consequentemente, humanizadora, discute, então, novas propostas, novas realidades que vão além dos muros da escola. Porque quando a gente leva em consideração que o ato da leitura pode ser uma atividade solitária, mas nunca pode deixar de ser solidária, né? Uma educação mais humana, sob a ótica da mediação, na perspectiva do indivíduo como um todo, como um agente social, transformador da sua realidade e carrega consigo a sua bagagem histórico-social. Uma educação mais empática, que desenvolva mais senso crítico e que a troca de saberes ocorra de forma que dê espaço para essa liberdade de ensinar e também de aprender. Tendo conhecimento da cooperação, da criatividade, da criticidade, que podemos fomentar a liberdade para intervir e transformar, tornando então o aluno o protagonista central do processo de ensino-aprendizagem. E aqui eu trago mais uma reflexão, né, do Antônio Cândido. Desta forma, ela é fator indispensável de humanização, e sendo assim, confirma o homem na sua humanidade. Eu trago uma reflexão minha também, mediada pelos estudos que eu já fiz, pelas leituras, que literatura ela é vital, e não há civilização que não a represente em suas manifestações culturais. Aqui estão as referências que eu utilizei, e eu acho que é isso. Eu acho que eu fui super rápida. Perfeito, Camila. Essa foi bem rapidinha mesmo. Eu tenho o costume de falar muito rápido. Eu faço fono, até hoje vai ser complicado. Eu não consigo falar devagar, mas é uma coisa, é uma mania, sabe? Quer ver vício de linguagem, então, meu Deus, mas a gente com o tempo vai aprendendo, né? Imagina, você foi super clara, concisa, foi muito bom mesmo. Eu espero que eu possa contribuir com o trabalho das demais aí. Sim, eu estava... Deixa eu voltar aqui, peraí. Opa! Pronto. Ouvir seu trabalho, né? Ou esse trecho, esse recorte que você nos apresenta, me traz uma alegria muito grande, porque eu fico muito, muito contente quando eu sinto um eco
das coisas que eu tenho necessidade de dizer no trabalho de outros, né? E quando você começa falando dessa docência enquanto reflexão, e quanto a um processo que promove uma abertura, né? Eu gosto muito desse tipo de concepção de mediação, né? Que vai levar invariavelmente ao pluralismo e, a partir desse pluralismo, a questão da humanização, né? E no final você vai dizer, né, que não existe um analfabetismo absoluto, né? Sim. E esse tipo de concepção da mediação abre espaço para essa inclusão que é de todos os seres humanos, né? Então, eu acredito numa humanização efetiva justamente por essa via que você está colocando, né? E eu queria só mencionar uma obra aqui que eu usei muito enquanto eu estava fazendo o meu mestrado, né? E você menciona aqui, né? Tudo isso em oposição a uma docência técnica, né? Que leva Isso. o aluno a decoreba, né? Isso, E uma coisa que eu me deparei quando eu estava pesquisando, não sei se você conhece essa obra aqui, chama A Literatura como Remédio. Não. Clássicos e a Saúde da Alma. É do professor Dante Galian, é um professor da Faculdade Paulista de Medicina, aqui de São Paulo, né? E eu usei muito esse livro, tive até a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente, e eu achei uma coisa muito engraçada, né? Ele diz no livro dele que a primeira instituição preocupada com humanização é a área da saúde, né? Porque os formandos de medicina saíam das universidades de uma forma assim, considerando o ser humano como um objeto de estudo, o que levava a uma prática muito fria. E aí, em 2003, saiu uma lei aqui em São Paulo que diz que os cursos de medicina tinham que proporcionar a seus alunos um curso de humanização. E eles estavam tão viciados na técnica, né, que fizeram um curso de humanização decoreba. Então era um negócio muito contraditório, muito engraçado, né? E eu ficava imaginando, mas como que é esse curso de humanização através da técnica, né? E ele diz, né, que era um elenco de condutas, então devia ser algo assim, o médico olhar o seu paciente nos olhos, dar bom dia, e você tinha que decorar esse tipo de coisa. Então, assim... Inacreditável, né? Era um curso de humanização super reificado. Mas é interessante porque denuncia o quanto a gente está viciado nessa questão do ensino enquanto técnica, que você vai descobrir uma didática perfeita e seus alunos vão sair todos enquadrados dentro de uma forma, né? O que é extremamente desumano, né? E terrível, né? Mas... Corroborando com essa tua fala, por que a pesquisa, por que esse trabalho, por que voltado para essa área, né? Todos nós já fomos alunos, ou já ministramos o ato de dar aula, e a gente via o tratamento com o livro muito em ficha catalográfica. Então, assim, o aluno não tinha experiência de ler o livro, porque por ler, sabe, para ter algum tipo de reação. Não, o aluno tinha que ler com fim avaliativo, e aí você mata a experiência estética que o aluno poderia ter, sabe, com o objeto literário, descobrir coisas, viajar, sabe? Então, assim, eu fui produto de uma educação tecnicista, né? Acho que todos nós já passamos por professores assim, inclusive professores de língua portuguesa e literatura, o que é um crime, né, ao meu ver. Então, por isso, essa inquietação de desenvolver humanidade, nessa humanização também na leitura, também no contexto escolar, e utilizar a literatura como objeto de estudo, entende? Então, acho que corrobora com o que tu disse, né? Sim, eu me lembro até que, não sei qual artigo meu, eu escrevi que a experiência literária na minha época de aluna era transgressão, porque eu me lembro que eu li um livrinho, acho que, não lembro, esses da coleção Vagalume, né? Ah, sim. E eu tive, assim, uma experiência que eu falei, nossa, o que é fundamental nesse livro, para mim, é isso, né? E aí eu tinha que responder a ficha catalográfica lá para entregar para minha professora, né? E eu fiquei muito triste porque quando vinha a avaliação, não pegava nada daquilo que para mim era visceral, para mim era o cerne da coisa, né? E eu me lembro, enquanto aluno, que eu ficava, não, acho que eu li tudo errado, porque... Mas não era, eu tinha esse direito, né? Mas para mim era entendido enquanto transgressão, tipo, fiz tudo errado. Então, a gente vem de uma época que ser humano estava errado. A gente corria atrás de uma forma ideal. E eu acho que cabe a nós agora observar esse erro e deixar um espaço maior, mais agradável para essas gerações que ficam, né?
É essa a minha grande inquietação nesses estudos. Eu tenho tanta paixão pela literatura que às vezes eu não consigo nem me expressar, porque toca tanto a gente, né, que às vezes o sorriso, a expressão facial já denuncia, né? E a literatura, o meu mestrado é em educação, né? Tecnologias emergentes em educação. E toda vez que eu consigo, eu levo literatura junto comigo. A professora fala, não adianta, tu puxa, né, Camila? Eu falei, eu puxo. Se eu puder puxar para literatura, para humanização, eu vou puxar. Porque eu acho que é a grande questão contemporânea, né? Redescobrir esse humano que a gente deixou de lado em nome de padrões ideais inatingíveis e torturantes e massacrantes, né? Então, redescobrir o humano, esse eu acho que é o grande cerne da humanização contemporânea, né? Mais alguma? Gostaria de fazer algum comentário? Mais alguma das participantes? Nossa, parabéns, Camila, porque acho que a minha fala agora acho que vai ser vai completar a sua. Acho. Obrigada, Tereza. Mas parabéns, eu acho que o que você falou é muito importante, essa questão de levar o texto, né, para a sala de aula, o texto integral, né? Porque acho que o que acontece muito hoje, o aluno está, por conta, né, os livros, né, didáticos não levam o texto integral, né? Levam os textos fragmentados. Então, esse aluno, às vezes, sai da escola sem ter lido muitos livros, né, integral, o texto integral, né? Ele acaba ouvindo sobre aquele autor, ouvindo sobre a história, ouvindo sobre o texto, mas ele não leu o texto, né? Que acontece muito, principalmente no ensino fundamental 2 e o médio, né? No fundamental 1, nós garantimos ainda que o livro chegue integralmente para os alunos, mas no fundamental 2, ensino médio, as crianças, os alunos, na verdade, ouvem falar do texto, mas eles muitas vezes não se apropriam da literatura do texto, né? Esse é um problema sério, né? Às vezes o professor pega o recorte, né, de um determinado trecho, leva para a prova e coloca lá o que o autor quis dizer, mas o aluno não teve contato com a obra. E às vezes a biblioteca parece uma fortaleza, o aluno não pode encostar no livro, ele não pode ter a experiência de tocar, levar para casa, não pode. E a gente sabe que é uma realidade, né? E aí esse processo humanizador acaba não acontecendo, né? Porque sem o contato direto com o texto literário integral, esse processo não acontece. E Luciana, as fichas de leitura, infelizmente, até hoje estão aí, né? Infelizmente, ainda são usadas. E eu me lembro, eu acho que uma coisa que eu vejo muito entre os meus colegas da escola, assim, e que me parte o coração, me dá uma inquietação, assim, é o texto enquanto pretexto, né? Vamos estudar essa vírgula, então eu vou levar esse texto aqui para a gente ver aquela vírgula. E você joga tudo fora da narrativa, da magia do texto, da construção literária, para ver a vírgula que está ali, né? Não que isso seja o problema, mas que haja espaço para o texto em si. Tá, a gente teve essa experiência, então agora vamos observar aqui a vírgula, né? Então, acho que precisa ainda de um espaço maior para essa questão humana, né? A gente deixa o humano muito de lado em nome do que vai justificar a aprovação de um aluno numa prova, num vestibular, e a experiência do momento se perde, né? A gente está vivendo sempre o futuro e no final não vivemos nada, né? Porque a gente só tem o presente. Enfim, então vamos caminhando para o encerramento do nosso grupo de trabalho com a apresentação da Tereza agora. Então, Tereza, eu vou projetar aqui e aí você faz a explicação, aí você me fala, pode mudar, eu vou mudando para você, ok? Tudo bem. Deixa eu ver, tá aberto aqui, deixa eu voltar para o comecinho. Pronto. Já está aparecendo? Está aparecendo. Ok. Obrigada. Vamos lá. Então, eu gostaria de... Boa tarde a todos e a todas. Meu nome é Tereza Cristina Liperti. Eu sou professora do Ensino Fundamental 1 da Rede Pública Estadual aqui de São Paulo. E eu já trabalho com formação de leitores há vários anos. E eu trabalho na Escola Estadual Conselheiro Antônio Prado. Hoje eu vim falar para vocês, né, sobre a minha apresentação, intitula-se Humanização através da literatura, roda de leitura, sala de leitura. Próximo, por favor. Então, os objetivos desse trabalho
Então, favorecer a formação de leitores que possam desfrutar ao máximo as possibilidades significantes dos textos literários, formar leitores autônomos, reflexivos, críticos, ativos e criativos, humanização através das práticas leitoras e desenvolver o prazer e hábito da leitura. Eu gostaria de deixar... Só volta um pouquinho, obrigada. A questão do hábito da leitura, eu gostaria de pontuar aqui que esse hábito da leitura, não no sentido como aquele hábito de uma coisa mecânica, de uma coisa que a pessoa faz sem pensar, mas sim como um hábito, como uma coisa prazerosa, uma coisa que tem sentido para aquela pessoa, que tem significado. É nesse sentido que eu uso o hábito da leitura, como uma coisa que tem significado, tem sentido para a pessoa e que é prazerosa. Obrigada, Luciana. A justificar aqui, então, hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o trabalho sistemático que eu desenvolvo com as práticas roda de leitura e sala de leitura com os alunos do Ensino Fundamental 1, desde que eu entrei na Rede Estadual de Ensino em 2006. Por favor, Luciana. Então, aqui os alunos, o público beneficiado são os alunos do Ensino Fundamental 1, mas eu gostaria de salientar que essas práticas, a roda de leitura e sala de leitura, elas podem ser trabalhadas com alunos do Ensino Fundamental 2, com alunos do ensino médio, com os alunos da educação infantil. Eu só estou focando aqui em Fundamental 1 porque são os alunos que eu trabalho de 1º ao 5º ano. Esse projeto, só um pouquinho, Luciana, esse projeto, na verdade, ele é realizado ao longo do ano todo, uma vez por semana, com 50 minutos cada prática. Tá? Por favor, Luciana. Os recursos utilizados são os livros de literatura infanto-juvenis, que se encontram tanto na sala de leitura da escola, quanto no acervo de sala de aula. E aí nós temos gêneros diversos que se encontram nesses dois ambientes. Por favor, Luciana. Aqui a metodologia, eu vou falar agora um pouquinho da roda de leitura. Então, na roda de leitura, o que acontece? É a apresentação do livro pelas crianças, do livro que eles escolheram na sala de leitura na semana anterior. Então, eles vão apresentar para os colegas o livro que eles escolheram, ficaram uma semana com esse livro. Eles vão apresentar pontuando essas questões aqui. A identificação dos elementos paratextuais, como título, autor, ilustrador, editor e tradutor. Contação da história. Então, eles vão contar um pouquinho. Então, na roda de leitura, esse aluno ele vai contar um pouquinho daquele livro que ele leu, sempre com cuidado para não contar o final da história. Então, ele vai contar com as próprias palavras. Nesse momento que ele está apresentando o livro para os colegas, ele pode mostrar as imagens do livro, ele pode falar um pouquinho, ler um pouquinho de um trecho que ele gostou, vai contar sobre os personagens, vai falar se gostou, se não gostou. Então, é um momento que aquela criança tem para falar sobre o livro que ela leu, com as palavras dela, né? E aí, tem uma conversa também que acontece sobre a obra, sobre o autor e sobre o ilustrador, já nessa situação, com a mediação do professor, ajudando esse aluno. E também tem uma conversa sobre diferentes gêneros literários, com o objetivo de expandir o repertório leitor, também nessa parte com a mediação do professor. Aqui também se desenvolve a prática da escuta, e cria-se também, nesse momento dessa roda de leitura, uma criação da expectativa e curiosidade, porque enquanto a criança está apresentando, então a gente está assim, tem a roda de leitura, né, com os alunos, e cada um vai apresentando o seu livro. Conforme o aluno vai apresentando para os colegas, as outras crianças vão ficando, sabe, curiosas para saber daquele livro. E isso é bom porque quando a criança acaba de apresentar, tem muitas crianças que falam, eu quero pegar esse livro, eu quero pegar esse livro. Então, às vezes, eu até faço listagem de espera, lista de espera, porque dependendo do livro, eles ficam tão curiosos e eles querem pegar, então eu tenho que fazer uma lista de espera. Então, essa roda de leitura é muito importante, que é o momento que eles compartilham as experiências leitoras, né? Sobre a obra que eles escolheram e leram durante a semana e compartilham nesse momento com a classe toda. Por favor, Luciana, próximo. Aqui eu trouxe uma fala da Petit,
que ela fala: é importante lembrar que as coisas não são equivalentes, que ler literatura, ficção, poesia, ensaios, não pertence à mesma ordem que ler uma revista de motocicleta ou um manual de informática. Então, ao longo do ano, né, com esse trabalho sistemático, com a roda de leitura e a sala de leitura, as crianças vão percebendo a diferença entre textos informativos, textos científicos, verbete de enciclopédia, justamente com a mediação do professor, que eu pontuei lá atrás, que o professor, dependendo do livro que a criança pega, o professor vai pontuando: não, mas esse livro é um livro informativo. E aí o professor explica por quê. Então, ao longo do processo, a criança vai percebendo a maneira de ler, né? Que é você lê os livros de uma maneira diferente, dependendo do gênero do livro. Então, a Petit, eu acho que essa reflexão da Petit é bem importante. E isso acontece durante a roda de leitura. Próximo, por favor, Luciano. O desenvolvimento, né? Aqui, o trabalho, na verdade, inicia-se na primeira semana ou na segunda semana de aula, logo lá no ano letivo, e continua durante o ano inteiro, com encontros semanais de aproximadamente 100 minutos, que seria 50 minutos para a roda de leitura e 50 minutos para a sala de leitura. Só que tudo começa com a sala de leitura, que é o primeiro momento onde as crianças conhecem a sala de leitura da escola. Eles ficam andando pelo acervo, né? E tem os livros, né? Separados, às vezes por gênero, e as crianças têm a liberdade de escolher os livros que eles querem. Então, tudo começa na sala de leitura, onde a criança vai escolher o livro e vai levar para casa esse livro. Eles vão ficar uma semana com esse livro, lendo sozinho, compartilhando com os familiares, e na semana seguinte eles vão apresentar na roda de leitura. Então, o primeiro momento é a sala de leitura, onde eles escolhem um livro. Ficam com esse livro uma semana, leem, compartilham com a família. Aí, na semana seguinte, começa a roda de leitura, onde eles vão apresentar esse livro para os colegas. E depois da apresentação, nós vamos para a sala de leitura. Aí começa essa forma sistemática, né? Roda de leitura, aí vai para a sala de leitura, devolve o livro, escolhe outro livro, leva o livro para casa, e assim por diante. Aí o trabalho ao longo do ano vai transcorrendo assim, de forma sistemática. E a criança, na verdade, ela fica com o livro. Isso é um combinado da escola inteira, tá? A escola inteira usa a sala de leitura, cada sala tem seu dia, né, para usar. A criança tem uma semana, geralmente, para ficar com o livro. E se ela quiser renovar o livro, a gente renova o livro. Se ela não quiser renovar, ela devolve o livro, escolhe outro, e aí leva para casa. E é interessante que na sala de leitura, as crianças elas exercem a autonomia leitora, porque elas escolhem o livro que elas querem. Muitas vezes elas pegam um livro, mostram para mim: professora, o que a senhora acha? Mas elas que escolhem. Critérios de escolha pode ser pela imagem da capa, pelo título, pelo ilustrador, pelo nome do autor, pelas imagens que estão dentro. Cada criança vai ter seu critério de escolha, mas é um momento durante a sala de leitura que ela está realmente assumindo essa autonomia leitora, nessa escolha do livro que ela vai levar para casa. Próximo, por favor. E o professor, né, na sala de leitura, onde eles escolhem o livro, depois que eles escolhem o livro, eles podem ficar lendo esse livro que eles escolheram na sala de leitura, naquele momento dos 50 minutos, ou eles podem pegar um outro livro para ler. Mas é um momento que eles ficam lendo com os colegas, eles adoram ficar assim, escolher um livro, eles sentam e ficam lá compartilhando aquela história com os colegas. Então, é um momento que eles estão lá conversando com os colegas sobre o livro que eles escolheram para levar para casa, ou um outro livro que eles escolheram para lerem juntos lá na sala de leitura. E o professor, na verdade, ele se organiza, ele tem uma listagem, né, com o nome dos alunos e com o nome dos livros que esses alunos pegaram, para ter esse controle semanal, né, para saber se eles trouxeram um livro na semana seguinte, porque tem uma regra da escola toda que o aluno só pode levar um outro livro na semana seguinte se ele trouxer o livro que ele levou para casa. Porque como esses livros é um acervo da escola inteira, se o aluno ficar esquecendo toda vez em casa, daqui a pouco não vai ter mais livro, né? Então, é um combinado com a escola inteira, que se você levou o livro para casa, você tem que trazer na semana seguinte, mesmo que você queira renovar, mas você traz, porque para ter essa responsabilidade, né, de lembrar que no meu caso, é toda quarta-feira a roda de leitura e sala de leitura. Então, eles têm que lembrar que
toda quarta eles têm que levar o livro para ou renovar ou para trocar. Então, o professor tem esse controle, e uma vez que o aluno escolhe um livro e leva para casa, ele se torna responsável por aquele livro. Ou seja, ele não pode perder, não pode amassar, não pode rasgar, porque ele tem que entender que esse livro faz parte do acervo da escola inteira, e que todos os alunos vão usar. Então, isso a gente desenvolve neles também essa responsabilidade com o que é público, né? Então, isso é bem interessante. Próximo, Luciana, por favor. Então, aqui os resultados, né, ao longo do processo, que se dá o ano inteiro, com essas duas práticas, né, roda de leitura e sala de leitura, ao aumento do interesse dos alunos pela leitura, ao desenvolvimento de uma maior autonomia na escolha do livro e autonomia leitora, aumento do repertório em relação aos gêneros literários, obras e autores, desenvolvimento da linguagem oral e escrita, capacidade de reflexão e argumentação, desenvolvimento do senso crítico, da criatividade e uma atitude mais ativa diante dos desafios diários. Próximo, Luciana, por favor. Continuando aqui com os resultados, né? Há um desenvolvimento da capacidade de escuta, respeito às diferentes opiniões, identificação dos elementos paratextuais, seus significados e importância, aumento do repertório linguístico e literário, socialização de ideias, informações e conhecimento. Próximo, Luciana, por favor. Eu trouxe algumas falas de alguns teóricos, né, que dialogam com o meu trabalho e que embasam também o meu trabalho. E é importante, acho, para nós fazermos uma reflexão juntos aqui, né? Eu trago a Petit, que ela fala assim: a partir da infância é que a leitura começa a contribuir para a formação do espírito crítico, e por meio da leitura aprende-se a importância dos exemplos da arte de argumentar, de debater. O Aidan Chambers fala que ato de leitura consiste, em grande medida, na conversa sobre os livros que lemos. O encontro coletivo de leitura possibilita a socialização dos diversos significados. Então, é importante vocês perceberem que, principalmente aqui na fala do Aidan Chambers, isso acontece muito durante as salas de leitura e a roda de leitura, né? Essa conversa e esse encontro coletivo, né? Que possibilita essa socialização dos diversos significados. Próximo, Luciana, por favor. Aqui eu trouxe também a fala do Bloom, onde ele fala que somente a leitura intensa, constante, é capaz de construir e desenvolver um eu autônomo. Segundo Petit, a leitura pode reforçar a autonomia, mas o fato de alguém se entregar a ela já pressupõe uma certa autonomia. Próximo, Luciana, por favor. Como conclusão, eu coloco assim, que o trabalho sistemático com a roda de leitura, a sala de leitura ao longo do ano, tem demonstrado ser possível desenvolver o prazer e o hábito da leitura. Cultivada desde os primeiros anos da vida escolar, possibilitará ao aluno desenvolver o gosto necessário para desfrutar o vasto mundo da literatura. Aqui eu gostaria de ressaltar da importância desse trabalho acontecer com a escola toda. No meu caso, que eu trabalho com o ensino fundamental 1, né, de 1º ao 5º ano, que esse trabalho já comece com os alunos do 1º ano, continue com o 2º, 3º, 4º e 5º, porque não adianta só, né, um professor trabalhar com isso um ano só e depois no ano seguinte o outro professor que pegou essa turma não dá continuidade para isso, porque aí você corta o processo de formação, né? Esse processo com as práticas de leitura. Então, esse trabalho em conjunto com a escola inteira é muito importante ao longo desses 5 anos, né, que essa criança está na escola, porque a formação de leitores é uma coisa que a gente nunca acaba, né? Mas é um processo. Então, é um processo que precisa ter continuidade com todos os alunos da escola, desde o 1º ao 5º ano, nesse caso, né? Para que possa continuar no ensino fundamental 2. Luciana, por favor. Aí eu coloco aqui também como conclusão, as práticas de leitura, elas aproximam o leitor da literatura. Portanto, propiciam a cota de humanidade necessária à constituição do sujeito. Próximo, Luciana, por favor. Aí eu trago como conclusão também a fala do Antônio Cândido, tirada do texto O Direito à Literatura, que eu acho esse texto um texto belíssimo,
importantíssimo, né, para quem trabalha com literatura, quem trabalha com educação, o ser humano de uma forma geral. Eu trouxe algumas falas, né? A literatura desenvolve em nós a cota de humanidade na medida em que nos torna mais compreensivos e abertos para a natureza, a sociedade, o semelhante. Conforme o mesmo autor, a literatura corresponde a uma necessidade universal que deve ser satisfeita sob pena de mutilar a personalidade, porque pelo fato de dar forma, e Luciana, você pode passar? Porque pelo fato de dar forma aos sentimentos e à visão do mundo, ela nos organiza, nos liberta do caos e, portanto, nos humaniza. Negar a fruição da literatura é negar a nossa humanidade. Então, eu acho que, na verdade, aqui, as práticas, né? No caso, eu trouxe 2 práticas, eu trabalho com outras práticas, mas eu trouxe essas 2 hoje. As práticas aproximam o leitor, né, da literatura e, portanto, aproximam o leitor dessa humanização, né? Uma coisa vai levando a outra, né? E eu achei importantíssima essa fala do Cândido, porque eu acho o Cândido uma pessoa iluminada, né? Que nos ilumina. Próximo, por favor, Luciano. E aqui eu trouxe algumas referências. E eu acho que eu falei super rápido, porque eu fico preocupada com o tempo, mas obrigada pela atenção. Imagina, a gente que agradece a sua exposição. Deixa só eu fechar aqui. Obrigada, viu, Luciana, por ter Imagina. passado os slides. Espera aí, deixa eu retomar aqui a apresentação. Tá, agora só falta fechar. Pronto. Tereza, com a mesma alegria que eu recebo o trabalho da Camila, recebo o seu também, né? Vejo ali uma série de ecos, com muitas coisas que me deixam muito satisfeita em ver outras pessoas preocupadas também, né? Com a mesma angústia, assim. Eu gosto muito quando você fala da importância da escuta e o quanto o seu método de trabalhar a roda de leitura trabalha isso, né? Eu tive essa experiência também de observar no Fundamental 2, com a metodologia que eu desenvolvi no meu mestrado, né? O quanto a escuta foi um elemento de riqueza para os meus alunos, né? Eu tinha levado um conto e muitos dos alunos ficaram assim, não tem nada demais, você conta uma historinha do menininho que não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quando começou esse momento de troca da experiência de leitura de cada um, né? Eu estava trabalhando com diários de leituras, então cada um registrava todo dia, com essa leitura aprendi isso, com essa leitura não entendi nada, né? Quando começa esse momento de trocas, eu vi uma oportunidade de riqueza muito grande, porque uns alunos começaram, nossa, fulano leu tudo isso, eu não tinha visto nada, acho que eu li tudo errado, eu preciso ler de novo, aí eu fui ler de novo, e aí esse desejo de busca, né? Esse movimento que é típico da vida, né? E aí você pontua muito bem quando você fala que essa escuta, essa troca da experiência de leitura leva à aprendizagem da criatividade, do senso crítico, do interesse e de uma atitude mais ativa, né? E justamente o respeito, né? Eu vi isso e eu acho isso de uma riqueza, e que, como a gente estava falando no trabalho da Camila, né? Que o texto como pretexto vai anular, né? E que a gente acaba perdendo. Daí a importância de você bater na tecla da continuidade, né? De manter isso para o Fundamental 2, que acho que no Fundamental 2 eles começam a ficar mais grandinhos, o professor é especialista, e aí eu acho que tem uma tecnicização da leitura muito grande, e essa riqueza se perde, né? E é lamentável, a gente tem que construir pontes para que isso continue, né? E até quando eu fiz a prática do meu mestrado, eu fiz no Fundamental 2, e eu vi o quanto essa escuta estava enferrujada, né? E o quanto isso torna o meu aluno fechado e autoritário. E a partir do momento que ele se abre para ouvir o outro, ele fala, opa, não, o outro tem coisas que são importantes para mim também. Deixa eu respeitar essa pluralidade, né? Então, gosto muito desses pontos, desses aspectos que você traz, né? Gosto muito das citações da Petit também, são citações que eu utilizo, e não posso deixar de mencionar, né, as citações do Cândido, que são maravilhosas, né? Você só
esqueceu de colocar uma lá que provavelmente você vai conhecer, eu vou mencionar aqui, que ele fala, né, da obra literária enquanto um tijolinho para a construção de um novo ponto de vista, de uma abertura da personalidade, de uma abertura valorativa e de uma recepção melhor ao outro, dentre uma série de qualidades que ele considera qualidades humanas, né? Então, eu acredito que está aí o cerne da beleza do trabalho com a humanização junto com a literatura, né? Então, parabenizo grandemente, é um trabalho belíssimo e espero que nossas pequenas contribuições, elas criem eco, né, e se tornem um dia práticas comuns na sala de aula, né? Tanto no Fundamental 1, no 2, no médio, e que as pessoas se tornem mais humanas com esse movimento de fascínio que a gente tem com a literatura, né? E que está sendo cada vez mais roubado, podado, né? Porque quando você trabalha com a literatura, você vê o poder dela, né? Porque quando eu já trabalho com essas práticas há anos e cada ano eu vou me aprimorando, vou aprendendo mais com os alunos, né? Conforme eu também vou estudando. Eu estou fazendo meu doutorado agora, eu também tenho mestrado em literatura pela PUC, estou fazendo doutorado agora pela PUC também, em literatura e crítica literária. Então, conforme você vai estudando, né? Você vai lendo, você vai se apropriando mais, você vai se sentindo muito mais segura, né? Para trabalhar com as crianças. Então, a minha trajetória já vem de anos, muito estudo, muita observação, e a gente vai aprendendo com as crianças, principalmente, né? E quanto mais você também se apropria, né, do conhecimento, das suas experiências e desse olhar das crianças, porque eles ensinam muito para a gente. E aí as coisas vão ficando mais fáceis, né? Porque já fazem parte do seu dia a dia, né, na escola. Não é um trabalho fácil, porque se não tem esse trabalho sistemático, todo ano você tem que começar, né? Porque se as crianças não tiverem essa experiência antes, você começa, mas tudo bem. E aí você percebe a riqueza, né, dessa... Você falou da escuta. O que eu estou querendo falar é assim, tudo que eu coloquei aí no papel, que acontece realmente, né? Quando eu coloquei os resultados, você vê esse processo acontecendo nas crianças, eu fico com eles o ano inteiro, e eu pego eles de um jeitinho ali, né? Muitos não têm esse hábito de ler, não gostam de ler, mas aí você vai fazendo... Eu faço a leitura diária do professor, todo dia eu leio para eles, é uma outra prática. Você vai vendo como eles vão se transformando ao longo do ano. Até parece que muda, não sei, muda tudo, sabe? Então, todos aqueles resultados que eu coloquei, aquilo realmente acontece ao longo do ano com essas crianças. É o poder da literatura. A literatura tem esse poder. Então, eles se transformam, né? Assim, é maravilhoso você ver isso ao longo do processo com essas crianças. É tão bonito. Eu me lembro que num diário de um aluno meu, ele escreveu assim: eu gosto muito quando a professora faz essas aulas assim de leitura. Eu acho que é muito bom para os alunos, mas eu acho que é muito bom para a professora também, porque eu vejo ela ficando muito feliz. Né? É verdade. E não só essa alegria da minha parte, você disse, né? A gente aprende muito com os alunos, né? Quantas vezes eu já me surpreendi com leituras que os meus alunos levaram para a partilha da experiência. Eu falei, caramba, eu aqui nunca tinha visto essa perspectiva, sabe? Não, muito interessante, possível também, né? E aí, validar esse lugar do leitor que constrói a própria leitura, eu acho super importante, né? E eu vejo também, eu compartilho com você esse sentimento de transformação, né? É quase, para mim, eu acho que é quase um lapidar, como se você recebesse o diamante bruto ali no começo do ano, e no final do ano ele já está um pouquinho mais refinado ali, né? Já está fazendo umas observações mais críticas, mais interessantes, é muito legal acompanhar esse crescimento, esse amadurecimento, né? E aí não me lembro qual das meninas foi que fez uma citação do Rubem Alves maravilhosa, foi a Camila. Ensinar o exercício de imortalidade, né? É aí que a gente deixa a nossa marquinha para as gerações futuras, né? Nesse fascínio, nessa magia, né? Enfim, meninas, aberto para maiores considerações, se alguém quiser fazer mais algum comentário. Tereza, quer falar mais alguma coisa? Não, eu só espero que vocês tenham entendido, porque acho que eu falei rápido. Não, foi super claro. Depois vocês vão ter o link do vídeo, eu mando para vocês. Aí vocês assistem com mais calma, vocês vão ver. Foi tranquilo, foi perfeito, foi muito legal. Foi uma alegria muito grande passar a tarde com vocês hoje, trocando essas ideias com esses assuntos maravilhosos, né? Que nos encantam, nos fascinam e que a gente tem que deixar para as gerações futuras, né? Foi de uma riqueza muito grande. Agradeço mais uma vez a presença de cada uma, agradeço
imensamente pelo trabalho de vocês, por esse carinho investido na literatura, que é uma paixão comum, né, entre todas nós, e por compartilhar a importância disso, que, né, acho que cada uma aqui entende no nível de importância que tem, não só para a gente, mas para as próximas gerações também, né? Então, encantada em conhecê-las, meninas, espero encontrá-las por aí, no meio da pesquisa, no meio acadêmico, produzindo, fazendo o conhecimento circular, deixando a nossa marca, então, para a eternidade. Então, mais uma vez, agradeço. Eu vou mandar um e-mail agora para vocês com um folheto com links das próximas atrações do evento. Fiquem à vontade, participem. Está anotado, Tereza, a correção do seu nome para sair no certificado. Já vou passar para o responsável. Não, e espero que tenha sido uma experiência legal para vocês também, meninas. Então, tudo de bom. Até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigada. Muito obrigada pela Tchau, oportunidade. Tchau, tchau. Prazer, gente. pessoal. Prazer. Tchau. Até